Bem, essa é a sessão de estudos de número 29, dia 26 de dezembro de 2024. É a última sessão de estudos do ano de 2024, que coincide com a última sessão de estudos do nosso estudo de hoje, né? Nós estamos no capítulo 33 e tratando de curas, e a parte 2. Essa é a quinta unidade de fenômenos de efeitos físicos do livro Mediunidade. O livro Mediunidade foi escrito por Terezinha Oliveira, e não somente o livro, mas também o YouTube leva a apresentação de cada um dos capítulos pela própria autora. Então, ele pode ser acessado também nessa modalidade, né? Então, seguindo com o nosso estudo, capítulo 33, Curas, parte 2. Bom, a nossa. Aqui, só um momentinho para a gente resolver aqui um problema de ordem técnica. Aí, agora sim. Então, a cura por ação fluídica. A pergunta no livro é possível curar por ação fluídica? Eu não gostaria de perder nada desse parágrafo, porque ele é bastante elucidativo e ele vai nortear todo o nosso estudo, né? Então, essa sessão de estudos, né? É possível curar por ação fluídica? Aí a resposta é sim, porque perispírito e corpo ambos são constituídos de fluidos, embora em diferentes estados e estão em constante relação um com o outro. O espírito, quando age sobre os fluidos, influi sobre o perispírito e, em consequência, pode produzir alterações sobre o corpo físico. Então, a matéria-prima, tanto do perispírito como o corpo, é o fluido cósmico universal. Então, o fluido, ele também faz parte desse, desse ingrediente, ou desses ingredientes que compõem o perispírito e o corpo. Então, como são todas matérias, ainda que na matéria primitiva, né, quando se trata de fluido cósmico universal, então nós temos tudo isso relacionado. Então, fazem parte do mesmo grupo de coisas. Então, o fluido influi sobre o espiritismo, ou sobre o perispírito, e o perispírito influi sobre o corpo. Nós temos falado isso é, repetitiva. Oh, nós temos repetido muito isso, né? Que o perispírito influencia no corpo. Então, qualquer coisa que atinge o perispírito vai influenciar no corpo, e vice-versa. Só que quando vem do corpo para o perispírito, é alguma coisa que pode vir a levar por muito tempo, principalmente uma coisa negativa, para que possa ser resolvida. Toda cura espiritual se dá por ação fluídica. O espírito agente pode ser encarnado ou não. Então, essa ação fluídica se dá sobre o perispírito, para que a cura espiritual ocorra. E o espírito, que é o agente dessa cura, ele pode ser encarnado ou desencarnado. Então, eu, como encarnado, posso agir sobre um encarnado, ou mesmo sobre um espírito. E também eu, como desencarnado, posso agir também sobre o encarnado ou desencarnado. Então, ele pode ser um agente externo, né, que está oferecendo isso. Como a ação fluídica é sobre o perispírito, a cura virá a ser avaliada depois pelos efeitos posteriores no corpo físico. Então, leva algum tempo, pouco, muito, mas leva algum tempo. Jesus fazia curas instantâneas, mas era um espírito muito elevado. Então, outros espíritos não tão elevados não conseguem de imediato, mas conseguem ao longo do tempo, né? Então, a pergunta é comum a faculdade de curar pela influência fluídica? Sim, é muito comum. E a gente pode exercitar isso, se desenvolver por meio do exercício, né? E qualquer pessoa que esteja saudável, equilibrada, pode ajudar enfermos com passes
Por isso que a casa espírita tem o trabalho de passes, porque ali ela está auxiliando um grupo de pessoas bem intencionadas, saudáveis, equilibradas, estão fazendo, né, ministrando passe para ajudar o encarnado que vai lá depois de uma palestra tomar o passe. E radiações, então, de longe, a pessoa está irradiando, então também está auxiliando, né? Pode ser feito. Ou então através da água fluidificada. Fluidifica a água e dá para a pessoa, né? Basta, para tanto, exercitar, aprende e exercita o seu potencial. Então, ele faz aquilo, ele atua sobre os fluidos e atua sobre as pessoas, né? Então, as casas espíritas têm cursos para isso, preparam as pessoas que têm interesse em auxiliar aqueles necessitados. E ele está na razão direta, o poder curativo, está na razão direta do quê? Pureza dos fluidos que o passista, ou aquela pessoa que está vibrando, nem estamos falando de mediunidade, hein? Porque aí é a pessoa. Tanto que nesse esse assunto aqui, a gente vê que se enquadra melhor no magnetismo, né? Porque o magnetismo é da pessoa, é da alma, do espírito, é do encarnado. Então, por isso que nós estamos falando em magnetismo animal. Quando se fala magnetismo animal, é de ânima, de alma, não é de animal, de bicho, né? Então, isso vem da pessoa que está doando. Então, vai da pureza dos fluidos que produz, né? Aí tem a ver com a qualidade moral, a intenção elevada da pessoa, né? Então, é a pureza dos fluidos produzidos. Depois tem a energia, né, que vem também tá em relação direta com a energia da vontade. A pessoa quer ajudar. Então, quando ela vai na sala do passe, ela vai ajudar, ela quer ajudar. Ela se preparou, então, portanto, ela tem fluidos puros, né, tem qualidades para isso, e depois tem a vontade de ajudar. Então, isso provoca mais produção fluídica e dá força a ele, qualidade a ele, para que possa ser é, utilizado a benefício da pessoa. E da ação do pensamento, que é dirigir os fluidos no local, na pessoa, para que ela possa é, ser beneficiada, né? Então, quando os espíritos trabalham, né, através do médium, não precisa usar instrumentos, não é necessário instrumentos. Hoje não é mais necessário cortar, suturar. Por quê? Porque a época de se exibir a faculdade curativa, do espírito agir, já passou. É como as mesas girantes. Hoje é difícil a gente ver, a menos que seja um espírito brincalhão, por permissão, e ele começa a mexer mesa, cadeira, qualquer objeto. Mas normalmente não se tem isso. Por quê? Porque já passou essa fase. A fase de mexer mesa, cadeira, objetos, era para chamar atenção. Então não dava para ter assim aquelas manifestações inteligentes para que chamasse atenção, porque ninguém ia acreditar, acharia que é da pessoa falando, nem do médium, né? Não se, nem ia se falar em médium, eles falaram a pessoa que está inventando coisa, que está se fazendo passar por outra, né, num transe mediúnico, era assim que seria interpretado. Então, mesas girantes é passado, né? Então, do mesmo jeito que mesas girantes é passado, cortar, suturar o corpo, né, do paciente, do enfermo, né, é passado. Já não há necessidade mais disso, né? Então, hoje, os espíritos trabalham o perispírito, né? E aí ela coloca umas observações, né? Que a, a, a mediunidade cura propriamente dita, embora seja muito rara, ela existe. Nesse momento, assim, no ano que foi escrito, o entendimento da escritora foi que
a mediunidade de cura era muito mais rara do que é hoje. Hoje, cada pouco, a gente nota um grupo maior de pessoas trabalhando com cura, porque as curas serão, segundo um, um espírito de médico, né, falando para o grupo, que é o Dr. Ludwig, ele fala que as curas são as mesas girantes de ontem. Então, quem vai chamar atenção, o que vai chamar atenção, são os médiuns curadores ou mediunidade de cura. Então, podemos nos preparar para isso. E hoje a gente vê muito mais casas espíritas trabalhando com curas. Então, não somente o passe, mas também curas, médiuns de curas, espíritos de médicos atuando sobre médiuns de cura. Então, isso é uma coisa que vai cada vez mais aparecer. E, normalmente, ela ela eclode. Então, as pessoas têm isso aí, depois é só educar, né? E o que que é isso? É a emissão, a produção de ectoplasma, esse mesmo fluido que faz efeitos físicos, que mexe materiais, que mexe mesa, que faz tudo isso. Então, esse ectoplasma manipulado pelos espíritos que têm esse conhecimento, espíritos de médicos, promovem a cura, né? Então, é, pode ser feito o médio de cura por contato, imposição de mãos, um gesto, olhar, né? Jesus falava: vai para sua casa, está pedindo pela sua filha, vai para sua casa que ela já está curada. Então, só o desejo dele, né, a ordem mental dele, curava, né? Ou então, as pessoas chegavam até ele, pediam para ser curado, falou: vai falar lá com os sacerdotes lá, que você está curado. E a pessoa, ao longo do caminho, ia se curando, né? Ia desaparecendo a enfermidade, principalmente a hanseníase na época, né? Então, não há, para alguns casos, não há necessidade de medicamento. Em outros, os espíritos pedem homeopatia, né, para dar continuidade, ou então, fitoterapia, né? Então, eles fazem essas receitas, né? E algumas outras categorias, né, religiosas, espiritualistas, por exemplo, a Umbanda, aí o espírito ele solicita banhos, utilização de ervas, né? Algum tipo de alimentação apropriada, porque para dar sequência na cura que ele fez através do médium, né? Agora, não é médium de cura, o médium receitista. Ele não é de cura, ele somente transmite a receita, né? Ele escreve a receita ou fala o que o espírito está dizendo. Então, ele é um psicofônico ou psicógrafo, né, especializado em receitas, mas não é médium de cura, né? Ele está sendo utilizado pelos espíritos, né? Ele é um intérprete dos espíritos. Por isso que ele tem essa facilidade, né? Então ele passa isso. O médium diagnosticador, ele olha assim e fala: você tem tal doença, então não precisa passar por um exame de imagem, por exemplo, né? Uma ultrassonografia, uma tomografia. Ele fala: ó, você está com problema em tal lugar no seu corpo. Mas não foi ele que viu, foi o espírito. Então, isso também não é médium de cura. Não é médium, né? O diagnosticador, ele recebe a informação do espírito e aí ele transmite, né? A oração pode curar? Sim, pode curar. Tiago coloca isso, registra isso, né? Que a fé salva o enfermo. E Kardec explica: a prece, que é um pensamento, quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização, não só chamando o concurso dos bons espíritos, mas dirigindo ao doente
uma salutar corrente fluídica. Isso está na na Revista Espírita de setembro de 1865, que tem por título Da Mediunidade Curadora. Então, tanto pede, isso é uma prece fervorosa, uma oração fervorosa, pede ajuda dos espíritos, como também dirige para o doente essa corrente fluídica. Então, a prece pode sim curar, né? E a importância da fé. A fé ajuda a curar? Essa que é a colocação, né? Então, tem várias passagens no Evangelho, né? Mas a, a que é mais assim citada como exemplo é o caso da mulher hemorroíça, que ela durante anos tinha o problema de sangrar, né? E ela sangrava, né? É, e aí ela, bom, ela é considerada impura, né? Porque tinha essa doença. Então ela era segregada, ela tinha uma série de problemas. E ela foi até Jesus e tocou nas vestes de Jesus. A fé dela era tão grande que tocou, a ponto de, inclusive, de Jesus falar: quem me tocou? Né? Porque a mim, eu senti sair de mim uma virtude, alguma coisa, um fluido. Ele não falou fluido na época, mas era isso. Ele sentiu que saiu dele alguma coisa, né? E a mulher, muito envergonhada, falou que era ela, né? E ele falou, né? E não tinha visto uma fé tão grande, né? Que a fé dela era muito grande. Então, na Gênese tem a função primordial da fé. E ele diz: fé é conhecimento sobre as coisas espirituais. Ela dá convicção, certeza, né? E serve de base para a ação. Então, essa convicção serve para que a cura seja realizada, né? Então, existe a força atrativa da fé, né? E também a, a força que é, tanto atrativa como aquela que empurra para frente, como a gente vai ver aqui. Essa corrente fluídica, através da fé, ela vai para o local enfermo, né? Pela vontade do curador. Então, o curador dirige essa corrente fluídica. É como se fosse uma bomba que joga daqui para lá, né? Ou pode também ser atraída pelo desejo do enfermo. Ele tem aquele desejo ardente, aquela confiança, então ele atrai para ele. Então, aí é algo que vai atraindo, que ele chamou de bomba aspirante, né? Às vezes acontece os dois, né? O curador dirige os fluidos e o enfermo absorve os fluidos. Então, a soma disso é o que se dá de maior efetividade, né? Maior realização. Então, são essas duas vias, né? E o fluido, né? Ele tem que atingir a matéria orgânica através do quê? Através do perispírito. Então, de novo, hoje não se trabalha mais o corpo físico. O corpo físico é um paliativo. Claro que quando o Zé Arigó fazia as curas, quer dizer, na verdade, o Dr. Fritz fazia as curas através de Zé Arigó. O que acontecia é que ali estava acontecendo os dois. Ele extirpava o órgão com problema e já fazia, com os fluidos, já fazia a atuação sobre o perispírito, para que o corpo depois fosse se recuperando. Então, esse é o processo que está assim, na sequência, né? E, então, a fé é uma força atrativa, né? Então, quem não tem isso, quem não possui isso, acaba se opondo, né? E até pode ter uma repulsão, né? Então, é muito importante que a fé seja
assim, o que move a cura que o enfermo busca, né? Então, a pergunta é: a ação fluídica cura todas as doenças? Então, ela coloca: a faculdade de curar é fundada em leis naturais e tem limites segundo as leis naturais, né? Bom, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para um médico espírita, né, um espírito médico, e perguntei, por exemplo, sobre uma prótese, que é comum hoje acontecer, de, de ter uma pequena peça, né, um pequeno órgão, alguma parcela do órgão ser moldado através do ectoplasma, uma prótese. E eu perguntei, qual que é o limite de uma prótese? Falei, por exemplo, uma perna amputada ou parte de uma perna pode ser reconstituída? Para surpresa minha, ele falou: se pode. Falou, mas tem que ter um médium que possa fornecer o material fluídico para isso. Então, quem tinha quem podia fazer isso e fazia era Dr. Fritz, através do médium Zé Arigó. Ele falou, porque era um médium inigualável em termos de produção de ectoplasma. Mas não era só a produção, a qualidade do ectoplasma que ele produzia, quantidade e qualidade. Então, aí sim ele poderia fazer uma prótese muito maior do que aquelas que foram percebidas na época, né, que foram relatadas. Então, de novo, hoje se encara como um progresso da medicina espiritual sendo trabalhada aqui através de médiuns na Terra. Então, cada vez mais os médiuns estão se aprimorando, estão nascendo, estão reencarnando espíritos com uma capacidade mediúnica muito melhor do que já foi um dia. Antes tinha algumas exceções, hoje já tem mais e mais médiuns que estão evoluindo nesse sentido. Então, essa ação fluídica cura todas as doenças? A pergunta? Então, podemos entender que hoje existem mais doenças que são curadas, né? Então, aqui, mesmo assim, vamos entender, né, como na época, tudo, ah, o que vai sendo colocado é, pela autora. A ação fluídica pode dar sensibilidade a um órgão existente. Aí vem o exemplo de Jesus curando o homem da mão ressequida. Então, ele torna a mão de novo operante, né? Ou fazer dissolver e desaparecer um obstáculo ao movimento e à percepção. Aí tem um exemplo de Pedro e João, quando cura aquele que mancava, o coxo de nascença, né? Que estava às portas do templo, né? A cicatriz de uma ferida, porque então o fluido se torna um verdadeiro agente terapêutico, que também é parte disso. Agora, o que que a ação fluídica não pode fazer? Aí ele fala remediar a ausência ou a destruição de um órgão. Ela fala isso e cita Kardec nessa na Revista Espírita de novembro de 66, 1866, considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Há, pois, doenças fundamentalmente incuráveis, e seria ilusão crer que a mediunidade curadora vá livrar a humanidade de todas as suas enfermidades. Com isso, a gente tem que entender que as pessoas, elas têm uma necessidade de passar por determinada doença, então elas não podem ser curadas em determinado momento, né? E de novo, né, ela pergunta, e o médium, o mesmo médium de cura, cura todos os tipos de doenças? Então ela fala, não há curadores universais. E é uma verdade. Existem especialidades de espíritos que utilizam a capacidade mediúnica de cada médium. Então cada um tem uma, como nós falamos já,
que Zé Arigó tinha uma capacidade de qualidade e quantidade de ectoplasma, né? Tem outros que não têm essa qualidade, ou não têm esse volume de produção, né? Então, eles refletem as qualidades do médium. Então, cada médium pode oferecer recursos para determinada doença, e não todas, né? Agora, por que que umas curam, são curadas ou não? Tem várias coisas. Pode ser conforme a fé, né? Para atrair e fixar os fluidos curadores. Tem do merecimento, né? Então, o que que ele vai fazer com a saúde, né? E da necessidade, de acordo com as leis divinas. Então, em algum caso, há uma necessidade que o médium seja curado, ou, desculpa, o paciente seja curado, porque aí ele tem uma utilidade, ele tem uma necessidade de ser, né? E o merecimento, ele é relativo, porque tem gente que nem teria merecimento, mas a misericórdia divina supera o merecimento. Então, mesmo que a pessoa não mereça, ela pode ser curada, né? E, naturalmente, que a fé também vai atrair isso, né? Então, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo ou lugar, se houver necessidade que o paciente continue trabalhando, né? Então, os espíritos podem curar se utilizando do fluido de outras pessoas de outros lugares e atuando sobre alguém. Por isso que fala em qualquer tempo, em qualquer lugar, né? Agora, se ele precisa passar por essa necessidade do sofrimento, da dor, para o reequilíbrio espiritual dele, então ele passa e pronto, né? Então aí não tem, a cura não vai se dar, né? Agora, a cura definitiva do corpo só se dá quando a pessoa ela, ela corrige assim, o comportamento dela, né? Então, se a gente não realmente não se corrigir, muito provavelmente a doença vai voltar. Quantas pessoas que a gente sabe que foram curadas, mas depois voltam a doença, volta novamente. Por quê? Porque não mudou em nada o comportamento, né? Agora, ela lembra assim que qualquer cura do corpo não é para sempre, não é eterna, porque ela, ela, ela dura de acordo com a vida do corpo físico. Desencarnou porque todos vamos desencarnar, né? Então, quando ela fala da verdadeira saúde, é o equilíbrio e a paz, né, que a gente mantém conosco e perto de quem a gente está, né? O, sobre o espiritismo e as curas, Kardec tinha, ele tinha uma opinião, né, bastante firme sobre isso. Então, também na Revista Espírita de novembro de 66, quando ele trata das considerações sobre a preparação da mediunidade curadora, ele coloca: de todas as faculdades mediúnicas, a curadora vulgariza, ou seja, espalha, populariza, né? Ou popularizada, né? É a que está chamada a produzir mais sensação, porque há em toda parte doentes em grande número, e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa de alívio. Então, em qualquer época da humanidade, a gente tem necessidades assim, de uma saúde é, melhorada, tá? Então, ela fala do nosso país que não tem assistência médica, né? E que tem uma deficiência, né, em termos de atendimento médico, mas não é só no nosso país. Isso é universal. Ainda que tenha países ricos e países que dão valor para isso, mas os recursos podem não ser adequados, não podem ser bem interpretados. Já a mediunidade de cura, ela vai além dessa capacidade ou desse nível é, de, de, do atendimento médico, né? Então, ela coloca que
né? Também Kardec, isso já na Revista Espírita de janeiro de 1864, tratando de médiuns curadores. Não encaramos a mediunidade curadora senão do ponto de vista fenomênico e como meio de propagação, mas não como recurso habitual. Ou seja, não há uma competição entre a medicina espiritual e a medicina da Terra. Isso jamais, em termos de espiritismo, sério, não vai haver nunca isso. Não vai haver um espírito que vai falar: para de tomar remédio e siga a nossa orientação. Não vai fazer isso, porque é contra os princípios da própria mediunidade curadora. Então, a mediunidade, a medicina da Terra tem que andar em conjunto com a medicina do espaço, ou a medicina espiritual. Tem que trabalhar em juntas. E é o que está acontecendo. Nós estamos a cada momento vendo isso mais e mais. E, e aí, finalizando, né, o fim primordial, o essencial do Espiritismo é tornar melhores aqueles que o compreenderem, que o compreendem. Então, muda quem? Muda a pessoa, muda o encarnado, muda o desencarnado. É essa mudança, essa melhoria que é o objetivo, o fim primordial ou essencial do Espiritismo. E no livro dos Médiuns, tá. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora, e que para os alcançardes é que os Espíritos têm permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então, a gente está tendo essa oportunidade, que é permitido por Deus que os espíritos nos tragam isso, que tragam todos os recursos que venham modificar a nós para melhor. Então, isso é importante, né? E porque, no fim das contas, as curas serão das moléstias morais. Nós, como estamos, do jeito que a gente está, o que precisamos curar não são corpos, curar o espírito, é a nossa melhora espiritual. E aqui terminamos a nossa, o nosso, o nosso estudo, né? O estudo da mediunidade, do livro da Terezinha Oliveira, e eu agradeço muito você que esteve acompanhando a nós durante todo esse processo, esse estudo, esse aprimoramento do conhecimento sobre isso. E lembrando que não para aqui o estudo é algo que precisa ser é, feito a manutenção o tempo todo, porque nós precisamos do conhecimento. Como diz um amigo espiritual, conhecido da gente, médium que não estuda só atrapalha. Então, meu muito obrigado e que nós possamos ter realmente essa meta e conhecer cada vez mais sobre essa doutrina que tanto nos ensina. Muito obrigado e até um próximo estudo.